Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí novamente com mais notícias do nosso Vascão, cara. Grandes novidades envolvendo aí a contratação do Balbuena e também aí do Joaquim Laveiga, cara. De acordo com o Globoesporte.com, o Vasco está vendo com otimismo as contratações desses dois jogadores e devemos ter um desfecho positivo contra esses dois reforços. Vamos trazer também aqui informações sobre a possível saída do Emerson Rodrigues do Vasco, também detalhes da venda do Léo Pelé para o Atlético Paranaense e muita coisa agora para vocês aqui no nosso vídeo. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ative aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui no nosso canal. Nossa meta é chegar a 220 mil inscritos, falta muito pouquinho aí. Se você puder se inscrever no canal, vou agradecer demais. Se puder compartilhar também com a sua galera aí, tamo junto. Valeu demais aí quem está se inscrevendo aí e também os inscritos antigos do canal. Bom, pessoal, de acordo aí com a apuração do jornalista Vene Casagrande, o atacante Emerson Rodrigues não deverá deixar o Vasco nessa janela de transferências. Diferentemente da informação trazida pelo canal Atenção Vascaínos, que confirmou que o jogador não seria utilizado e havia a grande possibilidade dele ser devolvido ao Inter Miami, o Vene Casagrande teria feito uma apuração maior sobre essa situação do atacante e o jogador deverá permanecer no Vasco, já que ele tem um contrato de empréstimo até o meio de 2025 e o jogador não será devolvido ao clube norte-americano. Inclusive, um detalhe importante é que o Vasco teria obrigação de compra do colombiano caso ele disputasse 60% dos jogos, mais uma possível classificação à Libertadores de 2025, algo que não aconteceu. Para rescindir o contrato de empréstimo e devolvê-lo, o Vasco tem que pagar todo o salário do Emerson Rodrigues com o Inter Miami até o meio do ano, que são valores altos, de acordo com a apuração do jornalista. Ele não trouxe os valores concretos aí dos valores salariais do Emerson Rodrigues. Outra alternativa seria o time da MLS receber uma oferta pelo atacante, e isso faria com que o Vasco se livrasse do Emerson Rodrigues, logicamente ele deixando o nosso clube indo para outro time, né, com a proposta para o Inter Miami. Isso não aconteceu, nenhum time demonstrou interesse ainda em contratar o Emerson Rodrigues, que eu entendo que seguirá no Vasco até o meio do ano, já que, de acordo com as informações, ele tem um alto salário. Se ele for devolvido ao Inter Miami, o Vasco vai ter que arcar com todos esses salários aí, né, cara? Sinceramente, um péssimo negócio feito, que não foi pelo Pedrinho, não pelo Marcelo Santana, e sim pela CSS Partners, que trouxe esse jogador. Na época era o Pedro Martins, que era o diretor executivo do Vasco. Depois do Vasco, ele passou pelo Botafogo, o cara já está no Santos. Com certeza, aí ele poderia levar o Emerson Rodrigues para o Santos, né? Já que ele trouxe essa bomba para o Vasco, né? Leva ele para o Santos lá. Um jogador que ajudou alguns momentos aí na temporada, fez alguns gols importantes, mas é um jogador tecnicamente muito fraco, cara. Não tem a mínima condição de atuar com a camisa do Vasco. E certamente, na minha opinião, o Vasco tem que tentar fazer o máximo possível para se livrar dele, porque ele vai preenchendo o espaço de um outro reforço que poderia jogar mais que ele, né? Outra situação seria do Jean David também, que é um cara que o Vasco tem que conseguir negociá-lo de qualquer maneira. O jogador claramente não se adaptou ao Brasil, não tem a mínima condição de atuar no futebol brasileiro. Está muito longe do nível técnico exigido aqui no Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, não tem a mínima condição o Vasco continuar com esses dois jogadores. Além dessas situações aí, tivemos atualizações também trazidas pelo próprio Vene Casagrande quanto à venda do Léo Pelé para o Atlético Paranaense. Ele teria apurado mais a fundo aí essa informação e disse que a negociação do Léo Pelé com o Furacão não envolve a dívida do Hugo Moura e o Vasco ainda manterá 30% dos direitos do zagueiro. O Furacão vai comprar 70% dos direitos do jogador, exatamente por 9 milhões e 300 mil reais, e o pagamento será em 5 parcelas durante o ano de 2025. Como eu disse, o Vasco vai manter essa porcentagem do atleta e não teve aí o perdão da dívida do Hugo Moura envolvido nessa transação. O Vasco ainda estaria devendo uma boa quantia ao Atlético Paranaense da compra aí do Hugo Moura e não sabemos o que vai acontecer, não é, cara? Deixem nos comentários o que você acha da venda do Léo Pelé, foi para o Atlético Paranaense, mas não teve perdão aí quanto à situação do Hugo Moura. Bom, pessoal, de acordo com o Globoesporte.com, o Cruzeiro já encaminhou a venda do Lucas Oliveira para o Vasco e o Clube Mineiro irá manter cerca de 30% dos direitos econômicos do zagueiro. Não foi divulgado aí os valores que o Vasco terá que pagar por esse zagueiro. O fato é que já está tudo acertado entre o jogador e o Vasco. Ele quer jogar no Vasco e será atleta do Vasco aí. Faltam pequenos detalhes aí para concretizar e o jogador ser oficialmente apresentado pelo Vasco. Lucas Oliveira chega aí para compor o elenco do Vasco, juntamente com os outros reforços contratados,
Daniel Fuzato, goleiro, o Tietê, que em tese é o melhor reforço até agora que o Vasco contratou, e também o zagueiro Lucas Freitas. Esses dois últimos, o Tietê e o Lucas Freitas, já assinaram o contrato com o Vasco e o anúncio deverá acontecer somente em 2025, de acordo com o Globoesporte.com. E possivelmente no final dessa próxima semana o Vasco já deverá anunciar oficialmente a contratação do Tietê e também do Lucas Freitas. Esses jogadores já são aguardados no próximo dia 6 de janeiro para se reapresentar ao elenco do Vasco. No caso, esses dois se apresentarem ao elenco vascaíno, que vai se reapresentar os demais jogadores no dia 6. E também vai ter a volta do Manuel Capasso, que não foi comprado pelo Olímpia. Pode ser que ele seja aproveitado pelo Vasco. Há informações que dizem que o Vasco não deverá utilizar o Capasso, mas eu acredito que, devido às dificuldades do Vasco financeiras, pode ser que o Capasso permaneça aí no nosso elenco. Deixe nos comentários o que você acha desses reforços contratados aí pelo Vasco. O Vasco fechando aí com 70% do Lucas Oliveira. De acordo com a informação trazida hoje pelo Globoesporte.com, uma baita atualização quanto a dois reforços. O Vasco está muito otimista nas negociações para contratar o zagueiro Fabian Balbuena, que está no Dinamo Moscou, lá da Rússia, e também o Joaquim Lavega, que está de saída do River Plate do Uruguai. O Vasco estaria aguardando o término de contrato do Lavega com o River lá do Uruguai, que encerra agora no próximo dia 31 de dezembro, para poder fechar a contratação e anunciar oficialmente esse reforço. O jogador já está muito encaminhado e deverá ser realmente reforço do Vasco, comprovando aí as informações que vinham lá do Uruguai, né? Vários jornalistas aqui do Brasil negaram que o jogador iria ser reforço do Vasco, mas de acordo com a apuração do Globo Esporte, que é uma das melhores fontes mais confiáveis aí em termos de notícias de futebol, confirmou aí que o jogador deverá ser reforço do Vasco, e o Vasco em breve deverá anunciar esse reforço. A situação do Balbuena teria sido facilitada devido ao desejo do jogador em voltar ao Brasil, e ainda o Fábio Carille ter trabalhado com ele. Ele gostaria de trabalhar novamente com o treinador e ver com bons olhos uma transferência para o Vasco, e possivelmente o Balbuena será reforço do Vasco também. O único fato aí que pode complicar um pouco essa situação é o jogador ter contrato até o meio do ano com o futebol russo, né? Ele está lá no Dinamo Moscou, tem contrato até junho de 2025 e teria que antecipar a rescisão de contrato para chegar ao Vasco já agora em janeiro. Caso ele não chegue agora, pode ser que ele assine um pré-contrato com o Vasco e só chegue ao nosso clube em julho, né? Mas de acordo com essas informações, o Vasco está otimista quanto às negociações com esses dois atletas. Podemos ter um desfecho positivo aí quanto a essas duas contratações. Dois jogadores que em tese chegariam para ser titulares aí no nosso time, principalmente o Balbuena, que chegaria para ser o xerifão ali. Uma ótima troca, né, cara? Sai Léo Pelé e entra Balbuena, daria um upgrade muito grande aí na nossa zaga, e um jogador aí de seleção paraguaia, já está há muitos anos no futebol europeu, multicampeão aqui no Brasil com a camisa do Corinthians, já jogou na Premier League, certamente é um zagueiro muito bom, experiente, 33 anos, não está tão velho assim, não é um garoto também, mas é um jogador que chega pronto para chegar, vestir a camisa e ir pro jogo, cara. Na minha opinião, uma ótima contratação se fechar. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa possibilidade do Vasco conseguir fechar a contratação do Balbuena e também do Lavega. De acordo com o Globo Esporte, o Vasco está muito otimista e teria avançado nessas duas contratações. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Assim que tiver novidades, vamos trazer aqui no nosso canal. Tamo junto, forte abraço e é nóis!